Ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos, segundo a Constituição. O meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca, como a água, o solo, a vegetação, os animais. E tudo que existe na natureza tem uma função. Fauna, flora, minérios. A minhoca, por exemplo, um animal que nem sempre é lembrado, é uma grande parceira da agricultura. Transforma resíduo orgânico em adubo de qualidade. Mesmo longe dos nossos olhos, quanta vida há debaixo do solo. Fungos, bactérias, insetos, tudo que existe na natureza, acredite, tem função. Os organismos subterrâneos influenciam a estrutura física e a composição química dos solos. A minhoca, por exemplo, é uma parceira e tanto para a agricultura. Transforma resíduo orgânico em adubo puro, de qualidade. Fomos conversar com o engenheiro agrônomo Ítalo Guedes. Ele é pesquisador da Embrapa há 10 anos. O manejo de matéria orgânica no solo é o tema de estudo principal do pesquisador. Existe um papel importante, desses organismos como sequestradores de carbono. Eles ajudam na mitigação das mudanças climáticas também. Então, solos ricos nesses organismos, minhocas, cupins, formigas, bactérias e fungos, eles têm um papel muito grande, é o principal, na ciclagem de nutrientes e no enriquecimento em matéria orgânica do solo. Nesse minhocário, o pesquisador Ítalo utiliza restos de hortaliças e frutas, além de gramíneas, como capim, ou até grama mesmo, que ajudam a tornar mais lento o processo de decomposição da matéria orgânica. A partir de um mês, até 90 dias mais ou menos, aqui ele vai conseguir tirar um adubo de qualidade. O que se coloca no minhocário, dependendo da espécie de fruta, de verdura, enfim, pode ter alguma mudança na qualidade do adubo? Sim, pode ter uma mudança, vai depender toda a composição do verme composto vai depender da composição anterior dos materiais que foram postos aqui. Então, se são hortaliças, dependendo da hortaliça, se são folhas, isso vai influenciar diretamente a composição, principalmente em nutrientes minerais, do verme composto final. O minhocário transforma o material orgânico em dois tipos de composto. O sólido é o adubo e o líquido é conhecido popularmente como chorume. Na cidade, esse resíduo percorre um longo caminho. Resultado, impacta o solo e até os cursos d'água. Mas no minhocário, o chorume é um recurso muito importante. Esse chorume aqui vem da decomposição de material vegetal, pelas minhocas, pelos micro-organismos que estão no solo, pelos artrópodes e outros pequenos animais, inclusive cupins e formigas, que estão no solo. Qual função que ele tem? Esse chorume, a função principal que a gente utiliza na agricultura, alguns pequenos horticultores e até maiores utilizam, é como fertilizante, como fonte de nutrientes minerais. Segundo o pesquisador, os estudos mostram que o chorume e o composto sólido são ricos em nutrientes minerais e substâncias orgânicas com papel de hormônio vegetal. Bom, até aqui vimos que a minhoca é parceira da agricultura, assim como outro animal, um pouco mais conhecido. Pelo zum, 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 já sabe de quem estamos falando, né? Bem-vindo ao mundo das abelhas. Existem cerca de 3.000 espécies de abelhas no Brasil, 1.700 delas catalogadas. A maioria vive no cerrado. A jataí do solo, pequenininha, está entre os poucos grupos de abelhas que constroem os ninhos na terra. Também existem abelhas que não fazem um ninho na terra, mas recolhem um pouco dela para proteger a entrada e reforçar a estrutura das colmeias. Amanda Saia faz assim. Nós estamos na Unidade de Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa, em Brasília. Por aqui, as bocas dos ninhos estão cheias de barro. Dentro deles, não é diferente. Além dela fazer a entrada do ninho com barro, que é aquela estrelinha, aquela coroinha de barro em volta da boca, que é característico dela, ela também faz esse batume em volta do ninho dela. O ninho dela está lá dentro, que é um ninho, é favo de cera. Cada favo desse é uma favo de cria, e dentro tem larvas que estão sendo criadas. Do lado aqui, eu tenho o pote de mel, tá? O repórter cinematográfico Paulo Dutra registrou o momento em que algumas abelhas trazem pedaços do solo para montar a estrutura da colmeia. A questão do solo é tão importante que o IBAMA já discute com os pesquisadores sobre as rotas de exposição das abelhas aos agrotóxicos. Abelhas que têm esse hábito, de coletar o barro
para fazer esse invólucro, elas estariam expostas ao, por exemplo, a resíduo de agrotóxico no solo. Que é agrotóxico aplicado, né, ou diretamente no solo, ou é aplicado na parte aérea das plantas, e isso pode ser depositado no solo. Essa é uma das preocupações, tanto que a gente tem discutido num grupo de trabalho do IBAMA a inserção de uma espécie dessas nossas, da fauna brasileira, que tem esse hábito nas análises de risco, para aqueles compostos que são aplicados, por exemplo, no solo, que pode ter algum resíduo no solo.